Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha a defesa de Bolsonaro, que é o passaporte do mito de volta, mas apresenta um argumento que só pode ser pegadinha do malandro. Eu acho que deve ter tido alguma câmera escondida ali do Silvio Santos, alguma coisa assim, porque não é possível. Vou trazer para vocês aqui a argumentação deles, assim, é inacreditável. E falarei também de como é que está a situação, né, de Bolsonaro, cada vez mais abandonado por aliados, e ele está ficando incomodado com o silêncio de alguns, em especial do governador de São Paulo, Tarcísio, e também do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e vamos trazer então reflexões sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. A gente está na luta aí para alcançar a marca de 250 mil inscritos. O canal cresceu muito nos últimos dias e a sua ajuda pode ser importante a gente alcançar aí essa meta. Se gostar do vídeo, joinha para cima. Se não gostar, eu entendo, joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui com uma matéria que vai dizer um negócio que quando eu li eu falei, não, é normal. Você pediu o passaporte do seu cliente de volta, mas qual que é o argumento? Vamos ver aqui então que a defesa do ex-presidente Jair solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a devolução de seu passaporte. Os advogados afirmam que não foi apresentado nenhum risco de fuga e pediram que a proibição de deixar o país seja substituída pela obrigação de pedir autorização para um afastamento maior do que 7 dias. O que eles querem então? Olha, se for para sair por 6 dias... pode ir de boa, não tem nem que avisar ninguém não. É só o Bolsonaro, opa, vou ali, 6 dias, estou voltando. Se for mais de 7 dias, aí tem que pedir para o Moraes autorizar. Né? Alguém acha que ele, né, se o Moraes autoriza, toma aqui o passaporte de volta, Jairzinho. Né, que o Bolsonaro, então, pedindo para ficar mais de 7 dias e o Moraes autorizando, alguém acha que ele, né, pode ficar por lá? Alguém acha que ele vai obedecer o Moraes e volta? Ou então que nesse acordo o Bolsonaro, né, compre lá a passagem, né, para voltar em 6 dias. Né, aí não interessa se autorizou ou não, ele pode muito bem com o passaporte em mão sair do país e não voltar. Né, enfim, e pedir asilo em algum país parceiro que tenha a direita ou a extrema-direita no poder. Então não é inacreditável o argumento dele aqui. E diz mais, ao longo das investigações iniciadas no início de 2023... não foi apresentado nenhum indício que justificasse a alegação de risco de fuga. O agravante, desde o início do processo, tem cooperado de maneira irrestrita com as autoridades, comparecendo pontualmente a todos os chamados e colaborando ativamente para o esclarecimento dos fatos. E escreveu que a equipe de advogados de Jair. Oi! Mas tem mais aqui, né? Que vai dizer que a apreensão do passaporte foi determinada por Moraes, nessa decisão que autorizou uma operação que investiga uma tentativa de golpe de Estado, e a defesa de Bolsonaro lembrou que no ano passado ele deixou o país somente uma vez para acompanhar a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, e que ele avisou ao STF que deixaria o país. Abre aspas para a defesa. É imperativo ressaltar que, ao longo do extenso período de 1 ano de investigações, houve apenas uma única necessidade de se ausentar do país por parte do agravante, que é o Bolsonaro aqui, né? Nesse cenário, demonstrando respeito ao juízo e comprometimento com o devido processo legal, o agravante, o Bolsonaro, comunicou antecipadamente ao ilustre relator. Quem que é o ilustre relator? O Moraes, apresentando detalhadamente o itinerário completo de sua viagem, incluindo as passagens de ida e volta. Mas que diferença, isso aqui é engraçadíssimo, porque quando era presidente, vocês lembram? Acabou, porra! Aí falava lá no cercadinho brabo, revoltado, e batia na mesa, fazia live até de madrugada, tava lá no 7 de setembro, chamando o Moraes de canalha, falando pra ele, pede pra sair, que os presos políticos têm que ser colocados em liberdade, tem que arquivar esses inquéritos. Não foram colocados em liberdade, os inquéritos não acabaram, Moraes não pediu pra sair, e tá lá. Agora a defesa do Bolsonaro, ilustre relator, por favorzinho, devolva aqui o passaporte do meu cliente, que ele é um bom moço. Esse negócio de radical aí é só de vez em quando, não tem o poder nas mãos. Agora tá piando fininho. Quem tem medo, né, Jair? Então tá aqui agora. Né? O que vocês acham? Vocês acham que o Moraes deveria ter peninha do Bolsonaro? Não, realmente eu vou acreditar nele. Ele ficou 3 meses nos Estados Unidos depois que saiu da prisão. Isso aqui a defesa não lembrou. Porque fala que o ano passado, 2023, só teve que sair uma vez do país. Mas não fala que o covarde, porque sim, foi covardia sair do país antes de terminar o seu mandato.
Foi para os Estados Unidos, na antevéspera da posse do Lula, e lá ficou mais de 3 meses. E a especulação gigante, vai voltar, não vai voltar? Aí voltou, mas enfim, agora está aí com a prisão, na minha opinião, chegando cada vez mais perto, e aí pede o passaporte de volta, se viaja pouco para fora, opa, então não tem tanta necessidade assim, ou então deixa o passaporte com a polícia, que eu acho que fica mais garantido. Bom, pessoal, e assim, com a Polícia Federal chegando cada vez mais perto de uma prisão de Jair, né, eles esperavam que aliados de longa data do ex-presidente fossem dar a cara a tapa pelo mito, mas não é bem isso que está acontecendo. Muitos governadores, sim, eleitos ali surfando no bolsonarismo, muitos deputados, muitos senadores, olha, estão ficando calados. E não estão querendo sair em defesa de Jair, não. Por quê? Porque percebem que a situação está complicada e assim, cada vez mais detalhes são revelados e tirando um ou outro puxa-saco, tipo Zambelli, os filhos não contam, né? Porque os filhos, além da questão política, é o pai deles, então dá pra gente entender. Aí tem lá Zambelli, o Nicolas, a Damares, né, o Fernando Holliday. É uma turma que, detalhe, né, é eleito com voto proporcional. Não é eleição majoritária, você tem que ter a maioria dos votos, né? Tem uma turma que Bolsonaro pode ser preso, Bolsonaro pode aparecer confessando o crime, eles vão puxar o saco e vai ter gente que gosta do Bolsonaro que vai votar neles. Por quê? Porque eles não têm que ter a maioria, mas aqueles, né, políticos que estão como prefeito, que estão como governadores e que eventualmente, tipo Tarcísio, daqui a pouco eu vou detalhar mais aqui, foram eleitos na onda do bolsonarismo, tem que tomar cuidado, porque a rejeição ao Bolsonaro passa de 50%. E um político, para ser eleito prefeito e governador, tem que ter 50% e mais um. E se essa rejeição altíssima de Bolsonaro respinga num candidato dessas eleições, isso pode atrapalhar os planos de eleição ou de reeleição. Então Josias de Souza vai dizer que, num relacionamento convencional, políticos encrencados são gratos aos aliados que, não podendo dizer coisas boas a seu respeito, preferem não dizer nada. O silêncio, nesse caso, é visto como um amigo que não trai. Com Bolsonaro é diferente. Cercado de processos judiciais, ele antevê em cada aliado que se cala diante de seu drama criminal o prenúncio de uma traição. Exige nos bastidores a solidariedade pública dos bolsonaristas ilustres. Por enquanto, vai dizer que a pressão por apoio é terceirizada. Indicado por Bolsonaro para compor a chapa com o prefeito paulistano Ricardo Nunes como vice na campanha à reeleição, o PM reformado Ricardo Melo de Araújo divulgou nas redes um vídeo que foi direto ao ponto. Temos eleições municipais chegando e os grandes líderes da direita não se manifestaram, anotou então o coronel bolsonarista antes de cutucar o governador Tarcísio e disse: os governadores têm uma responsabilidade muito grande. Muitos foram eleitos nas costas do presidente Bolsonaro. Esses governadores precisam se manifestar. E aí a matéria vai lembrar que, por enquanto, só o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, ergueu a voz por Bolsonaro. Disse num vídeo que a Polícia Federal, sem mais o que fazer, procura pelenhovo para perseguir Bolsonaro. Diz ele, um homem decente é cada um. Esse aqui, qual que é a situação desse? Alguém pode pensar, por que o Tarcísio não se manifesta e o Jorginho Melo se manifestou? Porque o Tarcísio ele tem pretensões maiores. Ele pode, em 2026, disputar a reeleição e disputar a presidência em 2030, mas, olha, pouca gente duvida que o Tarcísio quer disputar a presidência. Agora, a política, a coisa muda muito rápido. O Dória, quando se elegeu prefeito, né, e logo em seguida o governador, muitos pensaram, o Dória vai chegar à presidência mais rápido do que se imaginava. De repente, nem tentou a reeleição para o governador. Então, política, a coisa pode sim mudar muito rápido. Agora, o Tarcísio tem um plano, né, a ideia de ser presidente um dia. Já o Jorginho Melo, né, em 2030 pode tentar a reeleição, já que está no seu primeiro mandato, e em 2030 vai ter 75 anos, duvido que ele tente voos maiores, mas certamente, não podendo o terceiro mandato como governador, isso se for reeleito, né, pode o quê? Disputar o Senado, o cargo que ele tinha quando tentou lá e venceu as eleições para o governo do estado dele. E detalhe, péssimo senador, era uma vergonha na CPI da Covid e um negacionista de mão cheia. Já o Tarcísio, como eu disse, né, se ele agora sai em defesa de Bolsonaro, né, falando que o Bolsonaro é inocente, né, a gente está vendo as várias questões, detalhes aí, até provas sendo reveladas, o Tarcísio, na minha opinião, só tem a perder, né, fazendo isso. Então vamos ver o que vai acontecer. Aí, né, em bolsonaristas dizendo que o carnaval, né, não era motivo para o silêncio ou omissão de muitos, já que com rede social você manifesta a hora que quiser, então não manifestou quem não quis. E aí
estão cobrando ali o prefeito de São Paulo, enfim, que duvido também que saia com esse tipo de defesa que muitos estão cobrando. Ele foi indagado numa entrevista e disse que acredita nas instituições, ou seja, uma resposta até correta. Olha, tem que confiar nas instituições, mas uma resposta que, claro, que não agrada o bolsonarismo, que gostaria de ouvir o prefeito dizendo que o Bolsonaro é inocente, como disse o governador de Santa Catarina, é um homem decente. Isso o prefeito de São Paulo não disse, o que já levanta suspeitas, lembrando que o preferido do Bolsonaro não é o Ricardo Nunes, era o Ricardo Salles, outro Ricardo, né? Não o Nunes, mas o Salles. Só que o plano foi desmanchado por Valdemar da Costa Neto, que sabe que o Ricardo Salles é um nome do bolsonarismo radical que vai ter dificuldade de ter esse 50% mais um dos votos. E o Ricardo Nunes é do MDB, né? Tá conseguindo atrair figuras do centro, centro-direita, direita, para a sua campanha. E muita gente que mesmo torcendo o nariz, na hora do vamos ver, pode ser que pelo anti-Boulos vote no Ricardo Nunes. Como o Boulos, eventualmente, pelo anti-Nunes, vai receber apoio de gente que, em tese, não vai muito com a cara do Boulos, né? Pode ser que a Tabata derreta muito no final ao não conseguir decolar nas pesquisas. E aí a coisa polarize lá entre Nunes e o Guilherme Boulos. Então vamos ver o que vai acontecer. Ficaremos atentos. Qualquer novidade trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.